Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vamos hoje ter a terceira conferência com outros saberes que vêm ao campus de Alcoitão e esta conferência é presidida, como as anteriores, pela senhora provedora, a quem agradeço, e agradeço ao professor José Júlio Alferes, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e o responsável nessa faculdade da área da inteligência artificial de nos vir hoje falar. Como eu sou ruim, segundo alguns, convidei o Sr. Reitor da Universidade, que é professor de Lógica, portanto de Filosofia, também da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, para vir comentar a tecnologia que chegou à Universidade, da qual ele toma conta. Ora, todos nós que estamos num dia-a-dia em que não podemos viver sem a tecnologia, não é? Se chegamos ao trabalho agora e não temos rede, seja para as coisas mais simples. Portanto, estamos, de facto, interessados em ouvir como é que outros olham para aquilo com que nós convivemos do dia-a-dia, nem que seja para chegar aqui pelo Waze e saber se o trânsito é muito ou pouco. Mas como é que isto vai evoluir na vida é muito interessante, certamente, e eu agradeço a ambos de terem aceito este desafio e virem hoje aqui falar connosco. Muito obrigado. Sra. Doutora Ana Jorge. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui. Eu queria fundamentalmente agradecer a presença do Sr. Reitor da Universidade Nova, com quem nós, Santa Casa, temos uma articulação em vários setores e que acabamos há bem pouco tempo de criar um centro académico e clínico que se dedica à investigação e à melhoria e ao conhecimento, e que e no fundo com o campus Alcoitão e também, obviamente, com o Hospital de Santana. E, portanto, esta é uma possibilidade de aumentarmos a nossa capacidade de aprofundar conhecimento, de aumentar, e hoje esta conferência é mais uma prova disso, que é, no fundo, se nós não soubermos outras coisas, nem do que nós estudamos sabemos, como se dizia da medicina. Quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Isto na área da saúde, e estão cá muitos. E agradecer também aqui, obviamente, ao professor José Júlio Alferes, que se disponibilizou a vir a passar a ponte, porque é sempre um processo difícil. A passagem da ponte 25 de Abril para cá, à hora que veio, é fácil, o regresso nem sempre é, como se sabe, mas a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa é conhecida, e muito pela sua capacidade, pelo seu dinamismo e da investigação e daquilo que é o avanço e das tecnologias, que deu provas desde há muitos anos, que eu conheci principalmente porque morava ao lado durante muito tempo no Hospital Garcia de Horta, e tínhamos algumas parcerias e alguns trabalhos em conjunto. Portanto, muito obrigada por vir. Vamos falar de uma coisa que nós pouco sabemos, esperamos hoje aumentar muito, que no fundo é a inteligência artificial, e que será uma boa maneira de nós todos aumentarmos, partilharmos e avançarmos. Pediram para fazer uma coisa, e eu vou fazê-lo já, porque depois não tomarei mais a palavra, também neste aumento do conhecimento e de aprofundamento daquilo que é a ciência e daquilo que é a nossa melhoria na prática clínica, porque é para isso que nós, principalmente na área da saúde, o que faz sentido é a investigação muito ligada depois à prática, portanto, no fundo, aqui que se diz da investigação de translação, e que isso seria, e daí o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão organiza as suas jornadas internacionais, que temos já uma grande adesão, agora em abril, 18 e 20, estarão todos convidados para participar, e que eu penso que é uma boa oportunidade também nestas áreas de podermos partilhar ainda mais o conhecimento e aquilo que é o objetivo, que é melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos cidadãos. Portanto,
espero que esta conferência seja e corresponda àquilo que pretendemos e com certeza o vai ser. Passaria de todo já a palavra ao professor. Muito obrigada e depois teremos a honra que o professor João Ságua, o reitor da Universidade Nova, vá fazer o seu comentário e o seu contributo para esta sessão. Muito obrigada. Eu vou falar de perto. É? Não, tenho aqui, enfim, como professor, estou mais à vontade de pé, não consigo falar de nada. O desafio que foi lançado pelo professor Jorge Turgal foi de falar sobre a inteligência artificial no ensino e na investigação. E eu, apesar de saber algumas coisas de ensino e algumas coisas, e de fazer investigação, ou pelo menos ter feito durante muitos anos, sei mais de inteligência artificial do que as duas outras. E, portanto, se calhar vou começar por, pelo menos no início da apresentação, fazer um bocadinho de batota e falar mais de inteligência artificial e depois falarei sobre impactos que pode ter no ensino e na investigação. Isto porque, nesta área de inteligência artificial, e com vários colegas, eu fiz um doutoramento em inteligência artificial em 93, quando eu dizia que era doutorado em inteligência artificial, era imediatamente, as pessoas ou não sabiam ou faziam piadas. Então, mas não é natural, tens de fazer uma artificial. E habituei-me a isto ao longo de muitos anos, até que aqui há meia dúzia de anos, de repente eu dizia a mesma coisa, doutorei em inteligência artificial, e as pessoas diziam, espetacular, inteligência artificial, fantástico. E de repente a coisa começou a crescer e toda a gente começou a falar em inteligência artificial. E as pessoas, como eu, trabalhavam em inteligência artificial há uns anos, começaram a dizer, isso não deve ser comigo, porque há tanta gente a dizer tanta coisa de inteligência artificial, da qual eu não me revejo, que isso deve ser outra coisa, portanto eu já não devo ser de inteligência artificial. Isto para dizer que, de facto, na inteligência artificial há muita coisa que se diz que não tem muito a ver com a inteligência artificial e daí talvez valha a pena lembrar um bocadinho o que é isto da inteligência artificial. Eu começava por aí. Houve uma tentativa, já há 5 anos, de definir, na Comissão Europeia, que são sempre burocráticos, portanto, tem de definir as coisas para concorrer a projetos que fossem de inteligência artificial, definir o que é inteligência artificial. E fizeram esta definição. Fizeram um high-level group e tal. Artificial Intelligence Systems are software, não vale a pena olhar para esta, porque é uma coisa mais simples. O que é a inteligência artificial? Primeiro, o objetivo é desenvolver sistemas que exibem comportamentos inteligentes e que sejam capazes de aprender. Portanto, não é muito importante saber se aquilo de facto é inteligente como um ser humano é inteligente. Não é importante, na inteligência artificial, desde o início, pensar em imitar a inteligência dos humanos. Aqui é que exibem comportamento. Portanto, é importante que aquilo pareça que é inteligente. Não precisa de ser inteligente. E que seja capaz de ir aprendendo ao longo do tempo. E um sistema de inteligência artificial é algo que, a partir de objetivos que são complexos, que é muito difícil de definir, se daí agem no mundo físico ou digital, possivelmente de forma autónoma ou não, observando o ambiente que os rodeia, aprendendo, raciocinando sobre a forma como interagem com o ambiente e sobre o conhecimento que detêm, que é aprendido ou é dado por pessoas. É uma área que não é nova. Só há muito recentemente, como área científica, só muito recentemente é que caiu nas bocas do mundo, mas o nome apareceu em 1955 por uma iniciativa desenvolvida por estes 4 pessoas que aqui estão, que é o John... Desapareceram. Parece que ali falhou qualquer coisa. É o John McCarthy, o Marvin Minsky, o Claude Shannon e o Nathaniel Rochester. Já faleceram todos, ainda tive a oportunidade de conhecer razoavelmente bem o primeiro deles, que em 1955 fizeram este panfleto de uma proposta de um projeto de investigação em inteligência artificial. Este é o primeiro documento onde aparece o nome de inteligência artificial. E esta é a parte inicial do documento, que tem algumas coisas curiosas.
Eles propõem-se, num projeto de 2 meses, com 10 homens, para estudar a inteligência artificial, que era um projeto desenvolvido no verão de 1956. E o que eles argumentam é que o estudo de todos os aspectos da aprendizagem ou outras características da inteligência, em princípio, pode ser descrito de forma tão formal que pode ser executado numa máquina. Estamos a falar dos primórdios da informática. E isso fará com que as máquinas consigam resolver problemas que naquela altura só estavam reservados aos seres humanos e melhorar continuamente. E eles achavam que a significant advance can be made. 2 meses, 10 pessoas. Foram claramente otimistas demais. Mas a partir daí começou a aparecer o nome de inteligência artificial e começou-se a desenvolver. E a desenvolver em várias direções. O John McCarthy era uma pessoa que trabalhava em lógica, fez as lógicas autoepistémicas, a circunscrição em lógica. O Marvin Minsky começou a trabalhar em redes neuronais, na altura. O Claude Shannon era conhecido pela teoria de informação, foi quem fez os algoritmos de conversão, de comunicação e de transmissão com recuperação de erros, e este era da IBM, era quem tinha as máquinas que implementava a coisa. De facto, ao longo do tempo, a inteligência artificial, com os vários aspectos da inteligência, começou a ter várias áreas. E também aquele High-Level Group que definiu estas áreas da inteligência artificial. Há duas grandes áreas, machine learning e reasoning, mas há uma coisa que está ali a meio, que é robótica, mas que tem mais a ver com o mundo físico e normalmente não é visto dentro da inteligência artificial. O que eu vou começar a fazer é explicar o que se faz em cada uma destas coisinhas, de forma muito breve e muito simples. Vou começar pela primeira, que é aquela que eu trabalhei durante muitos anos. É esta parte do raciocínio. E, no fundo, há esta ideia de que, se uma máquina é inteligente, vai ter que fazer raciocínio. Mas vai fazer raciocínio sobre o quê? Sobre conhecimento que detém. Ok? E, portanto, há uma área que começou a partir da lógica. Aliás, a lógica, na sua gênese, foi uma tentativa de fazer uma linguagem para representar conhecimento humano e para sistematizar formas de raciocínio a partir desse conhecimento. Depois a lógica foi tomada pelos matemáticos mais no século XIX e já não é bem para isso, é para formalizar a matemática. Mas na origem era para inteligência artificial. E, portanto, o que se faz aqui, o que se desenvolve aqui, são técnicas para raciocinar sobre o conhecimento. Desde logo, como representar numa máquina conhecimento, e para isso usa-se lógicas ou linguagens mais simbólicas para a representação de conhecimento, e depois estudam-se algoritmos para encadear formas de pensar com base nesse conhecimento. Isto depois tem uma série de aplicações muito concretas, desde logo para formalizar conhecimento legal, que é muito lógico, e desenvolver raciocínios legais sobre esse conhecimento de forma automática. Estratégias de aprendizagem para estudantes, isto aqui ligando a ensino. Se eu conseguir formalizar estratégias para encadeamento de matérias concentradas, eu posso raciocinar sobre esse conhecimento dessa estratégia de aprendizagem. Para fazer justificações sobre raciocínio, consigo justificar os raciocínios que fui fazer. Ok? E depois, bem ligados a esta área de raciocínios, depois, quando eu começo a fazer, a representar conhecimento, eu, às tantas, tenho problemas que têm uma combinatória muito grande. No caso de resolver puzzles, fazer horários de uma escola, é resolver um puzzle, alocar recursos a qualquer coisa. E estudam-se na inteligência artificial mecanismos de pesquisa e otimização com imensas aplicações de recursos, otimizações
energéticas, há muitas aplicações disto. A parte de sustentabilidade, como é que eu faço uma computação mais sustentável com base em otimizações de gastos de energia. Há também de novos fármacos. O desenvolvimento de fármacos são processos de otimização, às vezes, de estruturas geométricas, de proteínas, de compostos, para atacar certas coisas, e sobre isso percebo muito pouco, mas há muito trabalho desenvolvido em inteligência artificial nesta área, usando estas técnicas. E há uma série de técnicas de decisões, de artes, algoritmos evolucionários, que depois usa coisas de matemática, mas usa aquelas coisas, sei lá, aqueles algoritmos baseados na metáfora das formigas, que vão procurando caminhos, como é que otimizam isso, e há técnicas de inteligência artificial que mimetizam esse tipo de inteligência. Depois, ligado a isso, se eu quiser fazer otimização no tempo, e tenho toda a parte de planeamento, que hoje já nem se vê isso como inteligência artificial, mas é de algoritmos de inteligência artificial, quando eu uso o Google Maps, aquilo para descobrir o caminho é o algoritmo de otimização e planeamento de ações. E aqui há uma série de aplicações, logística, navegação, cursos de aprendizagem também no ensino. Há sistemas que, com base em sistemas de planeamento, vão desenhando percursos de aprendizagem personalizados para estudantes, e é com base nesta técnica. Estas técnicas partem de conhecimento que é adquirido, depende desse conhecimento ser adquirido, porque alguém, um humano, fornece esse conhecimento. E no início era muito assim, ou adquirido de forma automática, a partir de coisas que eu vou falar a seguir, que é aprendizagem automática. E basicamente o que isto faz, isto lida com problemas de grande combinatória e faz contas. Contas que, em vez de ser contas algébricas, são contas lógicas. E faz derivações lógicas para encadear raciocínios e poder dar explicações sobre aquilo que está a fazer. E consegue lidar com problemas em que os humanos nem sempre são bons. Problemas de grande combinatória. Se eu quiser fazer coisas de otimização, um humano é muito difícil um humano lidar com uma combinatória tão grande, e estas máquinas lidam bem com essa combinatória e fazem bem essas contas. Bom, mas há muitos problemas que os humanos são muito bons e estas técnicas funcionam mal. E isso foi um handicap da inteligência artificial, pelo menos destas técnicas, durante décadas. Que coisas tão simples como eu conseguir reconhecer uma cena, reconhecer uma imagem, conseguir movimentos de robótica muito simples que os humanos fazem. Estas técnicas são más porque, se eu disser que eu reconheço que aquilo é uma garrafa, eu não consigo representar, ter um conjunto de regras lógicas que me justificam e me explicam porque é que aquilo é uma garrafa. Mas, no entanto, eu digo que aquilo é uma garrafa. E para essas coisas, isto não é muito bom. E foram desenvolvidos à parte, embora dentro da inteligência artificial, das mesmas conferências, das mesmas revistas, uma série de outras técnicas para aprender, de aprendizagem automática, em que a ideia é que a técnica vai aprender conhecimento que não é facilmente explicável de forma precisa. Isso começou por aí, porque se o conhecimento eu conseguia explicá-lo, se o conhecimento legal eu consigo expressar em lógica exatamente aquele conhecimento, não preciso de aprender nada. Quando eu não tenho essa maneira de especificar formalmente, começou a sentir a necessidade de, então eu vou ter que aprender esse conhecimento. E como é que vou aprender? E para isso começaram-se a desenvolver, também aqui já há décadas, o Minsky começou com isso, os outros 7, talvez, mecanismos de aprendizagem automática. Começou por se achar que isso era fácil, porque os humanos fazem isso facilmente, mas vê-se a revelar muito mais difícil do que a parte de raciocínio e baseado em lógica. E só mais recentemente, sei lá, uma década e meia, é que começou a haver resultados quando nas outras coisas havia já muitos resultados. E, aliás, isto
é a área de inteligência artificial, responsável pelo grande boom da inteligência artificial na última década e meia. E há boas razões para isso que eu já vou contar. Mas já agora, o que é isso? A própria aprendizagem tem várias técnicas e várias coisas lá dentro. Eu vou dizer aqui alguns nomes, depois se calhar podem ir ouvindo por aí, pelos mídias, mas dizer um bocadinho do que é cada uma destas coisas. Uma das técnicas é a aprendizagem supervisionada, supervised. E o que é que isto faz? Isto aprende funções. E a ideia é dar um grande conjunto de dados, eu aprender uma função de classificação desses dados. Por exemplo, dadas imagens, muitas imagens, umas têm gatos e outras não têm gatos. Eu aprender uma função que, dada uma qualquer imagem, aquilo consegue responder: aqui está um gato ou aqui não está um gato. Ou, isto pode não ser binário, pode ser dados de muitas imagens, umas têm gatos, outras têm cães, outras têm árvores, outras têm garrafas. Ele aprender que aqui há um gato, dou-lhe outra imagem de aqui há um gato e uma garrafa, aqui não há nada, nem gato, nem cão, nem garrafa. Como é que isso se faz? E claro que isto tem muitas aplicações. Em vez de gatos, podem ser imagens de raio-x com evidências de um tumor, e essa é uma das primeiras grandes aplicações práticas disso, em radiologia. E ele aprender, dar muitas imagens, ele ser dado uma imagem, ele conseguir dizer: aqui há evidência que possa haver um tumor e aqui não há. E muitas outras, não falo de aplicações. E no fundo o que está a fazer é muitos exemplos positivos e negativos. E todos os positivos e negativos são coisas a ver. Os positivos são coisas a aprender. E o objetivo de é ter algoritmos com muitos dados destes, consegue aprender uma linha, que é uma função, que divide os positivos dos negativos. E ele, com muitos exemplos, aprende. Ok? E a seguir, eu tiro os exemplos e a seguir dou uma coisa nova e ele decide, prevê o que é que lá está. Isto é supervisionado, precisa de muitas coisas e precisa de muitos exemplos classificados. Porque ele só aprende se aquilo já estiver classificado. Ele precisa de saber se é um azul, se é um vermelho. Se ali há um gato ou não há um gato. Depois pode haver várias cores, são para várias coisas. Bom, e existem várias técnicas, foram desenvolvidas várias técnicas para, dados esses conjuntos de exemplos, ele conseguir aprender a tal função. Regressão, SVM, Support Vector Machines, Decision Trees, algoritmos Bayesianos, e uma coisa que apareceu desde o início, que eram as redes neuronais, que na altura tinham pouca aplicação, porque era uma técnica que só funcionava com mesmo muitos exemplos. E era uma técnica que era muito cara do ponto de vista computacional. Precisava de muitos recursos computacionais. Se as SVMs precisam muito menos de exemplos para decidir e muito menos recursos computacionais. Conseguem se safar melhor com menos exemplos e não gastam tanto recursos computacionais. Mas o que se passou, isso tem a ver com o sucesso das redes neuronais, é que atualmente existem muitos exemplos. Existem bases de dados que nunca mais acabam, imagens que nunca mais acabam. E existem muito mais recursos computacionais. O que é uma rede neuronal? Uma coisa muito simples. É algo que tem um conjunto de entradas. E nas entradas eu dou características, features. Pode ser morfologia, peso, fitness, de uma coisa que eu quero descobrir se é uma célula cancerosa ou não. Ok? E depois tem uma série de caixinhas. Não são caixinhas, isto não existe fisicamente, são bocadinhos de algoritmo. Fazem algo muito simples. Que isto, todas estas coisas estão ligadas a estas caixas, e isto faz uma pequena conta com as entradas, se aqui a morfologia tem qual é o valor, qual é o valor do peso, qual é o valor disto, daquilo, e faz uma continha, pode
ser uma soma e depois dividir por um máximo, normalmente é com uma função de ativação, que é um sigmoide que não interessa muito, mas que depois dá algo, dá um resultado, que por sua vez vai para outras caixinhas e tem uma série de caixinhas destas, por sua vez dá um resultado. Pode ser 0 ou 1 ou pode ser um valor, pode ser gato, cão, o que for. Como é que estas coisas funcionam? Existe uma série de algoritmos em que se dá-se um exemplo e vê-se qual é o resultado. Se o resultado bater certo com a classificação, isto é supervisionado, o exemplo tem que estar classificado. Se bater certo com a classificação, ele não mexe em nada. Se não bater certo com a classificação, há os algoritmos de backpropagation, são um bocado complicados, não vale a pena, são muito matemáticos, que vai para trás e ajusta os pesos nesta caixinha, muda as contas que se fazem em cada uma destas caixinhas, por forma a que o resultado fosse aquele que vinha no exemplo classificado. E isto faz milhares e milhares de vezes, com milhares e milhares de exemplos, para que no fim a rede garanta que para aquele conjunto de exemplos ele responde certo a todos. E agora é uma questão de fé, eu inicialmente de fé, que eu, metendo outro exemplo diferente, ele vai responder certo. Se eu meter um exemplo não classificado, ele vai responder certo. Mas responde, se eu der muitos exemplos, eu respondo com grandes níveis de confiança. Isto depois criava um problema, que é, como raio, é que eu, se tiver uma imagem, um raio-x, como raio, é que eu vou saber quais são estas características e o peso de cada uma destas características. E uma ideia mais recente, não é assim tanto, agora chama-se Deep Learning, antes chamava-se redes neuronais hierárquicas, mas agora que é fino é Deep Learning, é Deep, mas a coisa já existia de base há muito tempo. E a ideia simples que é, como raio, é que eu, a partir da imagem, vou dizer quais são as features relevantes. Simples. Faço uma rede neuronal para, a partir da imagem, extrair as features. E depois, uma vez que tendo as features, essas features vão classificar, vão chegar ao resultado. E estas deep neural nets são redes neuronais com muitas camadas. Não são só estas, são milhares de camadas. Ok? Mas o princípio é sempre o mesmo. Eu aqui meto uma imagem que é classificada, vejo qual é, vejo o que é que aquilo dá na fase de aprendizagem e se não der aquilo que eu estava à espera de acordo com a classificação, volto para trás, ajusto os pesos, para este já dá, meto outro, milhões. E os pesos ficam ajustados com tudo aquilo. Okay? Estes algoritmos são relativamente complicados, mas também são assim. Nada tão do outro mundo e a coisa funciona. Ok? E funciona com níveis de precisão muito altos. Ok? E porquê é que estas coisas que eu disse que já existiam há alguns anos agora fizeram um sucesso enorme? Porque existem muitos dados, já muitos dados classificados. Eu vou falar depois de um caso em que existem muitos dados, mesmo que é fácil de ver que já estão classificados. E isto, computacionalmente, é caríssimo, porque estamos a falar de redes com milhões de nomes. O processo de aprendizagem por estas redes parametrizadas com os pesos certos para acertar nos exemplos é muito pesado computacionalmente. Aliás, uma das coisas que se diz em inteligência artificial, e com razão, é que há custos ambientais muito grandes pela energia que gasta aprender estas redes neuronais. Mas existem os recursos computacionais, existem os exemplos, e isto fez um enorme sucesso. Isto é algo que há uma fase de aprendizagem, a rede está a aprender naquele momento e, uma vez aprendido, está aprendido, é só para estar a funcionar. Bom, mas há uma coisa que os humanos fazem e que se tentou imediatamente, mas as máquinas também podem fazer isso,
E isso tem origem outro nome, talvez tenham ouvido, que é reinforcement learning. Então, em vez de eu dar os exemplos todos à cabeça e depois ficar com o rede que aprendeu, se eu for aprendendo a pouco e pouco, se eu, em vez de dar exemplos classificados, o que eu dou é uma função objetiva. E isso depois vê-se àqueles... Por acaso podia ter trazido um vídeo com isso, tentar ver um robô a aprender a andar. E o objetivo é um aquecer de pé. Ok? E eu ponho o robô, faz uma coisa qualquer, ok. Se cai, eu ajusto os pesos da rede daquilo que ele fez para que ele não caísse. E ele vai aprendendo um pouquinho, à medida que vai atuando, vai ajustando os pesos da rede neuronal. Isto é diferente porque eu não dou exemplos classificados, dou um objetivo e vou dando situações para decidir e vejo se aquilo cumpre ou não com o objetivo. Depois os algoritmos são muito semelhantes. Aqui há uns anos houve um sucesso muito grande destas técnicas, que é o AlphaGo Zero, que foi no topo do Go, que ganhou, terão ouvido pela primeira vez uma máquina que ganhou. E como é que ganhou? Como ganhou com técnicas de reinforcement learning e redes neuronais profundas, portanto, neural nets, que aquilo que foi feito foi pôs o computador a jogar contra o computador com regras aleatórias a jogar com o computador com regras aleatórias, com a função do objetivo de ganhar o jogo. E ele jogou milhões e milhões e milhões de jogos e ia aprendendo e otimizando cada vez mais em função ao objetivo. E depois ficou com uma rede neuronal que pode continuar a aprender, que pode continuar a aprender, mas que já joga muito bem. Quanto mais joga, melhor joga. Porque aqueles pesos das redes neuronais são cada vez melhores. Não faz ideia de como é que está a jogar. Mas está a jogar bem. E assim conseguiu ganhar ao campeão Lissegol, campeão mundial de golfe. Portanto, oi? Não está? É um documentário que está na Netflix. É um documentário que está na Netflix, não é? Sobre o AlphaGo. Não está ligado no projetor, porque ali está, devia aparecer ali. Está? Não. Está. Foi. Ali não dá. Aí, a estarem as notas, está a apresentação. Agora não é do meu computador, que não é o meu computador que está ligado. Temos que afinar isto para as jogadas. Vai, agora apareceu, mas foi fugaz. Apareceu, mas arrependeu-se. Foi uma coisa fugaz. Ainda não cheguei ao ChatGPT, pelo menos tem que chegar ao ChatGPT. Claro, O que é que se passa? Já está. Pelo menos aí já está as notas, já está. Ok. Vamos chegar ao ChatGPT. Já não está. Já está outra vez. Já não está. Mas isto deve ser a agora. rede neuronal está com dificuldade a aprender. Não está a conseguir equilibrar os pesos. Deve ser um problema qualquer de contato. Olha, agora está. Já está. Ok. Então, unsupervised learning. Quer supervised learning é supervisionado, tem que ter exemplos classificados. No reinforcement learning, de alguma maneira, é supervisionado, porque eu tenho que dar uma função objetiva, que no fundo, o objetivo cumpre o mesmo, eu tenho que saber classificar o resultado. E
no fundo isso é praticamente a mesma coisa, ter o exemplo classificado à partida, mas em muitos casos eu não tenho exemplo, tenho muitos exemplos, tenho muitos dados nesse exemplo, mas não estão classificados. O unsupervised learning, ou aprendizagem não supervisionada, foi um conjunto de técnicas que teve vindo a ser desenvolvidas para eu aprender alguma coisa sem nenhuma classificação à partida. O exemplo que se costuma dar sempre é eu ter, por exemplo, um fácil que é dos supermercados. Se tiver os dados de todas as compras feitas num supermercado, eu posso extrair muito conhecimento. Posso, por exemplo, saber que quem compra bolachas de água e sal também compra queijo. E isso é importante para, normalmente é para pôr as bolachas de água e sal num sítio que é não muito distante, mas com várias coisas que o supermercado quer vender pelo lado. Não é só para as bolachas e para o queijo e para o supermercado. É saber criar clusters de coisas. Aliás, estes algoritmos são muito algoritmos de clustering. No fundo, eu tenho um enorme conjunto de dados e divido em grupos que fazem sentido. E os algoritmos não sabem que sentido é que faz cada um destes grupos. Provavelmente há uma pessoa que diz, ok, os vermelhos são os que compram queijo e vinho e bolachas de água e sal. Os verdes são, ok? E com muitos dados, estes algoritmos normalmente são algoritmos mesmo muito de força bruta. Eles chegam a estes pontos e o primeiro algoritmo que se fez disso, ainda é mais usado, é o K-means, que basicamente o que faz é tentar encontrar pontos no espaço. Isto aqui é 2 dimensões, normalmente é muitas dimensões, cada dimensão é uma característica dos dados. Pontos no espaço que são representantes de um grupo, em que esse ponto está, o centro gravítico desse grupo, ok? É aquele que está no meio, que está à média das distâncias, e é como é que eu encontro pontos. Normalmente é dito quantos pontos é que eu quero. É dividir aquilo em 3 grupos, ou em 4 grupos. Quais são os pontos que eu encontro, de tal forma que a média das distâncias aos centros gravíticos é mais baixa. Isso dá uma forma de agrupar as coisas. Isso é feito com muito poder computacional, isto é mesmo calcular para todos os planos as distâncias, depois desviar um bocadinho, depois calcular, depois desviar, e são algoritmos que vão organizando até chegar a esses pontos. E isto é muito usado para coisas como agrupar clientes a categorias, serviços e sistemas de recomendação, agrupar gostos, pessoas, em biologia, agrupar comportamentos de fármacos, de compostos, do que for, e isso depois é dado a alguém que sabe interpretar. Está sempre a estudar. Sabe interpretar estes grupos. Ok? Já funcionou. Bom, todas estas coisas, só se aprender, isto já disse. Já não passar, já há muitos recursos. Ok. Bom, e ChatGPT e os Large Language Models. Este foi o último grande responsável pelo boom e pela conversa de inteligência artificial. Afinal, o que é isto? O que é que isto faz? Antes de mostrar, se calhar, os slides, para ver como é que se chegou lá. Não se chegou lá com um chat, antes de haver chat GPT, havia GPT. GPT quer dizer Generative Pre-trained Transformer. E Generative, apesar de agora se dizer que é gera coisas, não é nada disso. É um modelo de probabilidades generativo, ou seja, é baseado em probabilidades conjuntas em vez de ser probabilidades condicionais, quando a maior parte das outras coisas eram probabilidades condicionais, porque tinham redes bayesianas e tal. Portanto, o generativo agora está a gente dizer que isto gera coisas, não foi nada disso, foi só para dizer que eram probabilidades conjuntas.
É modelos de probabilidades contínuas. Mas qual é a ideia? Eu disse-vos que é preciso muitos exemplos classificados para treinar uma rede neuronal. Então alguém tem uma ideia, alguém que agora é os donos da OpenAI, um monte de coisas que eu podia fazer uma experiência, que é, o meu problema de classificação é dar um conjunto de palavras, uma sequência de palavras, tentar adivinhar qual é a próxima palavra. Ok? Só isto. Há um monte de exemplos. Pegar em qualquer texto classificados. Classificados, porque eu tenho o texto e uso só as primeiras 10 palavras. O texto com a 11ª palavra é um exemplo classificado. E a ideia foi usar redes neuronais muito grandes para fazer isto, para treinar uma rede neuronal que, a partir de um conjunto de palavras, adivinhar qual é a próxima palavra mais provável. E foi assim que começaram estes Large Language Models e os Generative Pre-trained Transformers, que é coisa técnica que foi usada nas redes neuronais específicas que têm, enfim, como têm sequências e não, aquilo não são pontos soltos, são sequências, portanto há mais umas técnicas. E a ideia começou por ser só isto, portanto é um modelo estatístico, depois a rede que aprende é algo que eu dou a palavra e eu adivinho a próxima. Dou a palavra e eu adivinho a próxima. Agora, se eu tenho palavras e adivinhar a próxima, eu posso tentar parametrizar esta rede para, em vez de ter como input só o texto que é o texto anterior para ele adivinhar a próxima palavra, ter mais alguma informação para orientar a próxima palavra. Isto começou com coisas de, se eu quiser gerar texto, ele, dentro de umas palavras, e há assim os primeiros exemplos, aqui há 5 anos. Ele começava a partir daí a escrever uma palavra, a escrever outra, e aquilo eram textos bonitos e que faziam sentido. E se eu quiser, por exemplo, dizer, não, eu não quero texto, quero um texto, mas em estilo de Fernando Pessoa. Então, eu posso dizer, ok, eu, agora, os textos todos, eu vou dar maior peso àquilo que aprendi com textos de Fernando Pessoa. E aquilo começava a gerar texto, que eu tive as primeiras palavras, eu escorria a partir dali e parecia mesmo Fernando Pessoa. Eram textos que não estavam escritos em lado nenhum. Ele não está a ver os textos, ele aprendeu uma rede neuronal que adivinha a próxima palavra. E este princípio de focar com o Fernando Pessoa pode ser focar com outra coisa. Depois foi para a tradução. Eu comecei a focar com textos numa língua e textos. Eu tinha a rede que tinha aprendido a gerar a próxima palavra em inglês. E eu comecei a focar dizendo, foque em textos que venham do português que tenham estas palavras. E ele começou a traduzir texto. Ou eu faço uma pergunta, e em vez de ser este filme Fernando Pessoa, é qualquer coisa, uma pergunta que eu faço. E ele vai orientando a rede neuronal para focar em textos que tenham a ver com aquela pergunta. Não é focar em textos, é focar nas partes da rede neuronal que aprenderam com textos que tinham aquela pergunta. Porque ele nunca vai ver os textos. A rede neuronal é uma compilação daquilo que aprendeu. Ok? E a ideia destes ChatGPT, destes Large Language Models, é só isto. É supervised learning com aprender a partir de texto. Agora, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de centenas de milhares de milhões de parâmetros, para centenas de milhares de milhões de palavras, treinados em terabytes de texto extraído, texto só cai, extraídos da internet. E estamos a falar de muitas horas de muitos processadores a aprender a rede neuronal, muitos recursos computacionais e energéticos para
supervisionadas, não é reinforcement learning. O ChatGPT aprendeu o que tinha aprendido e está parado, não aprende mais. Agora tem que fazer outra versão, com outros textos, porque aquilo é absolutamente impossível ele estar a aprender à medida que o tempo vai passando. Aquilo é completamente fixo. Ok? Os resultados são absolutamente fantásticos. Ninguém estava à espera dos resultados. Ninguém estava à espera que os textos fossem tão bons. E convém não esquecer que aquilo não tem nenhuma compreensão sobre os textos. Não. É uma rede neuronal que adivinha bem, começa a escrever umas palavras. As primeiras são orientadas pela pergunta. Nas primeiras experiências é não dar a escrever as palavras, ou descobrir. E começa a escrever próximas palavras e pareçam bem com a rede neuronal. Não faz ideia do que é que está a fazer. Qualquer ideia sobre a criatividade, quer dizer, não existe. Estamos a falar de uma máquina que é muito boa a adivinhar a próxima palavra. A partir de um conjunto de palavras. E depois, a partir do conjunto de palavras mais essa, adivinhar a próxima. Depois a próxima, depois a próxima. Okay? Mas é, de facto, com muitos textos, é fantástico que ele consegue fazer assim. Não há nenhuma forma de verificar se o que está a ser dito é verdade ou é falso. Ele está a adivinhar a próxima palavra. Não há. E está a adivinhar com base numa rede neuronal, e a rede neuronal não fornece qualquer explicação porque é que está a chegar àquele resultado. O que a rede neuronal tem é garantias que aquilo tem uma precisão de não sei quantos por cento. Mesmo para detecção de humores, ou para detecção para reconhecimento de padrões. Não há nenhuma maneira, ao contrário das técnicas da lógica, de dizer, mas porquê? Não é porquê. Porquê é porque está este peso neste nó, este peso neste nó, este peso neste nó, e milhões de nós têm estes pesos, e fazendo estas contas deu este resultado. No início, quando a malta da lógica, que há 20 anos ou mais, dizia a brincar, essas redes neuronais são uma coisa que funciona quando funciona e como funciona. Mas não se conseguia dizer mais nada. Funciona e funciona porquê? Porque funciona. Mas é verdade, continua a ser verdade. Só que a questão é que funciona muitas vezes, o quando é muitas vezes, o porquê, a resposta continua. Não há. Começa a haver trabalho sobre justificações em cima da rede neuronal. Coisas bastante interessantes. Bom, e ainda tenho tempo. Vai ser mais tarde. Então, e o que é que isto tem a ver com esse ensino? Depois falar um bocado do impacto destas coisas. Portanto, eu até aqui estive só a dizer o que é que algumas das técnicas mais conhecidas. Agora, ver que impacto é que estas coisas têm. A inteligência artificial no ensino vem até bem atrás. A ideia em edição não é nada nova. Havia os Intelligent Tutoring Systems, que eram sistemas de regra que iam dando feedback aos estudantes na resolução de exercícios. E se os exercícios forem exercícios quase de escolha múltipla, é possível a um educador desenhar um conjunto de exercícios em que consegue expressar em lógica, ou numa linguagem formal, o que é que está a acontecer quando o aluno erra desta maneira. E, a partir deste conjunto de regras, ele nem tem que dizer qual é o caminho, nem tem que especificar toda a combinatória de caminhos possíveis do aluno. As próprias inferências lógicas e de raciocínio permitem, com coisas que o senhor reitor faria com dedução natural, mas agora implementada pelo computador, permitem aquilo ir aconselhando aos alunos percursos de aprendizagem com base no que os estudantes estão a fazer. Para além disso, com técnicas de aprendizagem automática e muito de aprendizagem não supervisionada, ir observando o comportamento de estudantes e docentes na resolução de exercícios e ir aprendendo com as regras. Ele classifica estudantes dentro de classes, dentro de grupos, consegue saber, portanto, só também
aprendizagem com os exercícios. Consegue determinar que este estudante novo é deste grupo e para este estudante que funcionou bem foi isto. E, portanto, vai encaminhando os estudantes. Existe este apprentice learner que o que vai fazer é isso, vai categorizando e vai orientando os estudantes nos percursos. E isto permite dar um feedback automático e personalizado para um ensino que é simultaneamente massivo, mas é personalizado. O estudante é metido num cluster, é conhecido a partir de muitos dados. Tem que haver aprendizagem com muitos exemplos que aconteceu a muitos estudantes. E o estudante é metido num grupo e é aplicado a esse estudante, vai sendo aplicado a esse estudante aquilo que funcionou com pessoas que estavam naquele grupo. Okay? E existem experiências grandes disso. Existe como é que se chama? Há um nome chinês, não tem Yao, qualquer coisa, e que são sistemas de treino para aquele grande exame chinês antes de entrarem na universidade. E foi feito um sistema para aí há 2 anos que é massificado para os chineses e vai dando orientação aos estudantes e é muito eficiente nisso, que é uma coisa que é de massas, mas que cada estudante tem o seu percurso e é classificado de uma maneira personalizada e é-lhe oferecido um ensino que é para ele, para as dificuldades dele. Isto consegue-se com aquelas técnicas. Enfim, depois são sofisticadas, não é só tão simples como eu disse ali. Já agora, é muito mais, é massivo, é personalizado, dá feedback automático, mas atenção, é muito mais inclusivo que o estudante. Porque para conseguir fornecer aquilo, tem que saber muito sobre aquele estudante. Tem que ter muitos dados sobre a forma como aquele estudante sucedeu, como é que falhou, o que é que fez. E as técnicas aqui não são muito diferentes daquilo que o Netflix faz para recomendação de séries e filmes. Que é a mesma coisa. Vai ver o que é que a pessoa faz, como tem muitas pessoas a usar, mete essa pessoa num cluster, com algoritmos não supervisionados, e depois vai aprender com técnicas de reinforcement learning, em que a função objetivo é que a pessoa veja as coisas que são sugeridas. O objetivo é tanto mais cumprido quanto mais a pessoa vê coisas que são sugeridas. E vai tendo isso, vai tendo a pessoa no cluster, depois vai orientando. Esta pessoa é parecida àquela, portanto vai sugerir coisas e vai formando clusters cada vez melhores e mais adequados aos interesses das pessoas. Os sistemas de publicidade usam o mesmo. Atenção, esses sistemas de recomendação são muito bons a sugerir coisas, sabem muito de mim e têm que saber muito de mim. Ok? E em especial, quando sou de borla, há uma máxima nestas coisas que é se não te estão a cobrar pelo serviço, pelo produto, é porque o produto é seguro. Okay? Portanto, aqui também aplica-se muito isso e até já nos políticos destas coisas. No ensino, já falei disto, os sistemas de recomendação personalizados, permite-se, de facto, quando se fala em MOOCs, em sistemas massivos de ensino, eu posso deixar muito da tarefa do que é um professor, do que é um tutor, de sistemas automáticos que aprendem, põem rótulos nas pessoas, conhecem essas pessoas e vão indicando os caminhos dessas pessoas e no início podem ser dados por professores, depois não, passam a ser aprendidos pelo próprio sistema. E o professor é quem faz os conteúdos. Não é muito mais do que isso, não precisa de seguir muito. Existem outras aplicações de ciência de dados, mas também de inteligência artificial, no ensino que são os Learning Analytics,
que é, no fundo, eu tenho tantos dados hoje em dia, dados digitais sobre o comportamento dos estudantes, dos meus estudantes, que eu posso usar técnicas de inteligência artificial para aprender padrões sobre esses dados, para ter decisões informadas sobre aquilo que eu faço no ensino, de acordo com aquilo que eu aprendi a partir desses dados. Agora, eu estive a falar com uma pessoa que estava ligada à Direção-Geral de Educação, que é um projeto grande, manteve o governo de 40 milhões de para, a partir dos dados de editoras, e um dos grandes parceiros da Porta Editora, a Porta Editora tem dados sobre o comportamento dos estudantes do básico, essencialmente do básico, de exercícios absolutamente brutais. Sabe muito mais do que qualquer professor sobre os estudantes, porque sabe quando é que eles fazem os exercícios ao longo de não sei quantos anos, então desde a pandemia é brutal. Quando fazem, quando é que erram, quanto tempo demoram. Para cada um dos exercícios tem dados que nunca mais acabam. E a ideia é ter uns sistemas de analítica sobre aqueles dados que permitam fazer novos manuais digitais e que permitam dar aos professores, neste caso do básico, informação que é muito valiosa sobre o comportamento de todos os estudantes e depois sobre o comportamento dos seus estudantes, classificados de acordo com os outros. Para também falar um bocadinho, isto aqui é o ensino e o ChatGPT. Isto não tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver com isso. Que é, o aparecimento destas ferramentas está a criar muitos problemas. Um dos problemas é o uso indiscriminado do ChatGPT como se fosse uma fonte de autoridade. E não é. Aquilo pode ser verdade, muitas vezes até, mas muitas vezes não tem nada a ver. Ok? E começa a haver no ensino quem acredita no ChatGPT como se fosse um Wikipedia. E o Wikipedia é muito melhor. O Wikipedia é alguém escreveu, pode ter escrito mal, para tentar enganar, normalmente não dura lá o tempo que alguém escreve, um processo colaborativo. O ChatGPT não tem nada a ver com isso. Okay? E outra coisa, isso tem muito a ver com a área onde eu ensino e ali onde o Ivan também ensino, é mais nessas áreas, que é fraude usando o ChatGPT. Que é, o ChatGPT pode ser usado para fazer trabalhos fantásticos de sociologia. Que a ideia é, eu comia aquilo como um trabalho fantástico de sociologia. O Luís provavelmente pode errar, porque às vezes diz muita asneira. Mas tem um excelente aspecto. Na informática é terrível. É terrível porque hoje em dia que aquilo aprende texto escrito em qualquer língua. E há uma língua, desde que haja muitos exemplos para adivinhar qual é o próximo símbolo da língua. E há uma língua que são as linguagens de programação. E existem muitos exemplos espalhados pelo mundo. Disponíveis. Portanto, isto também é com programas. E hoje em dia, coloca-se no enunciado, eu posso fazer um enunciado novo de um trabalho que nunca apareceu. Coloco o enunciado, não é no ChatGPT, é no, agora não estou a lembrar o nome, Copilot. Mas é um laço de outras mãos. Coloco lá aqui e diz: faz o meu código por isto em Java. E sai. Ok? É preciso muita imaginação como professor de informática. Como se ensina informática, como se ensinar, e acho que espero que se continue a ensinar, é fazer. Os professores fazem muito, não é teoriza sobre o assunto. Não, no fim, constrói um programa que faça isto. E o constrói um programa que faça isto. Compara o que faz. Okay? E isso levanta um problema para os educadores, para as pessoas do ensino, como é que vão lidar com isto. Como é que vão mudar a forma de ensinar e de avaliar para tirar partido, para pelo menos não serem enganados pelo Estado de ensino.
E para tirar partido do ChatGPT, do Departamento de Informática da Nova, não é proibido usar o Copilot. Os estudantes têm que dizer onde é que usaram o Copilot. E para quê? Depois há uma discussão da implementação e isso é tido em conta. E a regra é, se eles usaram o Copilot, não são prejudicados por isso. Se não usarem, se usarem e não disserem, se for detectado, reprovam imediatamente à unidade curricular. Isso é feito primeiro com a unidade curricular do primeiro semestre. Este ano o Sr. Reitor traz umas queixas de pais que estavam a ser demasiado duros com os estudantes. Estudantes não reclamam. É pais. Eu acho que é altamente pedagógico fazer isso, mas a questão é que não é fácil lidar com isto. Há muita coisa no ensino que tem que ser pensada com o uso destas ferramentas. Mas atenção, são ótimos como ferramenta que ajuda numa escrita correta. São absolutamente fantásticos. Há também docentes, estou a falar do Departamento de Informática, que é aquele que ensino, agora não tenho ensinado, que colegas meus que dizem, para a introdução das dissertações de mestrado, então se for em inglês, a primeira coisa que eu faço é, já passaste isso pelo ChatGPT? Se não, então não leio. Vai lá passar isso que é para vir aqui. Porque é fantástico. Se eu souber o que quer dizer, tiver as ideias claras sobre o que quer dizer, escrevo um primeiro texto e diz, agora põe isto bonito. E se quiseres este filme de Shakespeare, e tudo faz. Um texto fantástico, desde que depois tem que o ler, para ver se ele não mudou o sentido das coisas. Normalmente não muda, dois pequenos toques e fica fantástico. Para isso é muito bom. Também está informado, se olhar para a parte de escrita das humanidades, não é bom, porque é bom que eu estava a escrever informática, não é isso que eu quero avaliar. Mas, portanto, há coisas que são boas, há coisas que levantam enormes desafios ao ensino. Quando tiverem partes, já me posso calar, tenho aqui mais coisas. Ali não sei se é o professor Jorge Portugal que anda a calar. Ainda não estou, só estou a falar, há 40 minutos, não é isso? Já agora dizer só alguma coisa sobre a investigação. Há enormes aplicações disso. E a ideia é que a investigação tem muitas áreas, algumas áreas de investigação, muitas áreas, tem muita quantidade de dados que é preciso interpretar. É preciso detectar padrões e interpretar aqueles dados para extrair conhecimento da luz. Esta é uma parte grande da atividade de investigação científica. E, para isso, estas ferramentas são fantásticas. Eu mando um monte de dados e ele detecta padrões e depois mostra-me e diz-me detecta isto, tem algum interesse? Não tem interesse nenhum. Não, isto tem interesse. Depois vou explorando mais. E não é só aí, é depois na procura eficiente e resumo de grande quantidade de dados. Okay? Há ferramentas hoje que fazem resumo de artigos científicos ou procura de temas do PubMed para grandes quantidades de artigos científicos. Eu quero saber o que é que já foi feito sobre isso. E há técnicas de inteligência artificial para fazer essa procura e resumo em grandes quantidades de textos. Geração de coleções de dados. Isto é parecido a estas Large Language Models, que é detectar, na Large Language Models é detectar a próxima palavra. Aqui é detectar o próximo dado que faz sentido para ser parecido com o conjunto deles. Isto é usado, por exemplo, para aprender e para fazer testes sobre imagens médicas. Eu tenho muitas imagens médicas, às vezes não consigo ter muitas. E então ponho técnicas de inteligência artificial a gerar imagens médicas que são boas para eu seguir aprender a fazer diagnósticos. Ok? Usado também na sociologia. Na sociologia, para eu, em vez de andar a
entrevistar não sei quantos fulanos, gere dados que são semelhantes àquilo que eu faria se entrevistasse não sei quantas pessoas, porque entrevistar não sei quantas pessoas é muito caro. Portanto, entrevisto umas quantas e depois extrapolo, gerando dados surrogates, AI surrogates, simplesmente não sei. Ok? Avaliação automática de resultados. Tudo isto são ferramentas que tratam de muita coisa, muitos dados, e analisam, geram, fazem previsão. E muitas coisas a inteligência artificial já é usada como um assistente de investigação. Isto depois levanta vários problemas e, para terminar, falar de alguns problemas que isto pode levantar e dividir-nos em duas classes. Uma delas que eu digo que ainda tem a ver comigo como membro da comunidade científica de inteligência artificial. Outra tem a ver com a sociedade, com pessoas de ciências sociais, de filosofia, ética, políticos. Este tem a ver comigo é limitações da inteligência artificial. E são técnicas, e para as quais não há ainda solução, mas está a desenvolver investigação científica em inteligência artificial. Um deles tem a ver com os padrões que são aprendidos amplificam o viés existente nos dados. Ok? No fundo, eu preciso de muitos dados e tudo aprendo padrões, aprendo classificações, mas aquilo está feito com base nos dados que eu dou. E aquilo que está a fazer é aprender o mundo como ele é e não o mundo como ele devia ser. Há um exemplo, que isto já foi para aí não sei, mais de meia dúzia. Vocês já ouviram falar do exemplo da Google que foi processado por causa de uma pesquisa que foi feita pelo texto Three Black Teenagers. Quando se pesquisar Three Black Teenagers, a imagem que apareciam eram tipicamente cadastrados. Aquelas fotografias da prisão que eu também de lado, 3, ok? E notícias de três jovens foram presos, 3 jovens num gangue, não sei o quê. E se procurasse Three White Teenagers, apareciam fotografias de 3 jovens frescos e alegres. E se fez com que o grupo processasse a Google porque estava a discriminar. E estava a ser racista. Mas não estava. Estava a aprender com base nos dados. Que a internet tem sobre 3 jovens negros é essencialmente de jovens cadastrados. É o que mais aparece, portanto, aquilo que aparece nos algoritmos é aquilo que aparece em primeiro. Isto tem a ver com, estamos a aprender com o mundo como ele é, e o mundo não é necessariamente bonito. E eu hoje estou especialmente, nos últimos tempos, tenho estado especialmente sensível ao mundo como é, que se calhar não é tão bonito para o teu lugar, mas, e não com o mundo como devia ser. E o que nós tínhamos era aprender com o mundo como eu gostava que ele fosse. Mas não tem dados para o mundo como eu gostava que ele fosse, só tem dados para o mundo como ele é. Agora, o que é que isso tem a ver? Porque é que eu digo que isto é algo que ainda está dentro da inteligência artificial? Porque é possível, se eu conseguir especificar porque é que não gosto daqueles dados, estão a ser investigadas técnicas que vão aos dados e tentam retirar esse viés para aquilo que é aprendido não ter o viés que eu estou a especificar. Não é fácil. Outra coisa é que, tirando as técnicas de Disney, aquelas baseadas em lógica, todas estas coisas são muito caixa negra. Não há nenhuma explicação. Aquilo que dá o resultado que dá, eu consigo explicar porquê. Não se faz ideia como é que tu decidiu. E isto levanta problemas. Há sempre aquela questão na medicina que é o que é que eu prefiro. Um médico que acerta no diagnóstico 99% das vezes, e se eu lhe pergunto porquê, ele diz não faça a mínima. Ou um médico que acerta 70% das vezes, mas me consegue explicar detalhadamente o que é que está a dizer, o que está a dizer. E não é certo qual é que se prefere. Agora, o médico ainda se pode respeitar isso, mas não para decisões, por exemplo, mandar pessoas para a prisão ou não. E
E já há sistemas que fazem isso, não demandar, mas para libertar ou não. Existe um muito conhecido, que é o passe nos Estados Unidos, que decide sobre dar ou não liberdade condicional. E aí, quando se começa a ter decisões legais, é bom que aquilo que explique por que raio é que está a meter a pessoa da prisão ou não. Ou, quando dá justificações daquelas que já que o GPT é ter, consiga explicar porque é que está a dizer aquilo, para eu poder ver se confio ou não confio. Ou, quando extrai uma conclusão qualquer de uma investigação científica, consiga explicar porque é que ele acha que aqueles dados reconhecem aquele padrão. Porque é que ele acha que aquelas coisas são reconhecem. E não de todos. Mas isso é uma área que está a ser muito estudada, já há alguns anos, de extrair explicações a partir destas caixas negras. E há muitas técnicas que são usadas. Fiz algum trabalho nisso, não vou falar. A outra coisa é, mesmo que eu quero impor sobre isto alguns princípios éticos ou princípios morais, não é claro como é que eu posso meter isso dentro destes coisas. Existem já trabalhos a ser feito para eu meter algumas restrições em cima dos sistemas, de forma a forçar certos comportamentos por parte das máquinas. Mas é algo que está a ser muito desenvolvido e tudo isto são coisas que ainda tenho esperança que possa ser feito dentro da investigação em inteligência artificial. Mas depois há outros desafios que já não têm nada a ver. A outra face da moeda da personalização é a coisa da privacidade. Não é? E o aproveitamento, porque uma pessoa pode dizer, quer saber que as máquinas sabem sobre mim. Não, mas é que eu não garanto que só aquela máquina é que vai saber. Pode ser feito aproveitamento de nos conhecerem muito mais. Eu não sei aquela empresa que é que vai dar o conhecimento que tem sobre mim. E o que é que vão fazer com isso? Portanto, as questões da privacidade são importantes. O viés pode ser um acaso, mas pode ser impossível. E há ataques a sistemas de inteligência artificial para introduzir viés num certo sentido, para os sistemas aprenderem para depois se servirem de uma certa forma. Okay? E quando eu tenho sistemas que decidem automaticamente, aprendendo a partir de um conjunto de dados, começa a ser lucrativo eu forçar o sistema, de forma maliciosa, a aprender de um dado sentido para depois ser. Depois há o problema do Rei Midas, não é? Que é, se temos sistemas autónomos guiados por objetivos, é bom que tenhamos a certeza dos objetivos que lhes damos. Não é? Isso é um Rei Midas. E aqui também é, se der um sistema, há sempre as coisas do Apocalipse, se fizer um sistema que quer que soluções, que execute soluções para garantir um menor gasto de energia por causa das alterações climáticas, há uma solução, que é manter a caça humana. Sim, eu espero que ele não decida por aí, mas o objetivo foi só esse. Ok. Mandem-me calar. Alguma coisa sobre isto. Foi um artigo que por acaso eu estive a ler há uns dias, que saiu na Nature semana passada, há 15 dias, sobre as ilusões da compreensão da ciência com base na inteligência artificial. Começa a haver vários problemas da ciência, da aplicação da inteligência artificial na ciência, problemas das ciências sociais e não da inteligência artificial, que têm a ver com uma série de ilusões que as pessoas que usam a inteligência artificial na atividade científica têm. Uma delas é a ilusão da compreensão. Sistemas, como assistentes de investigação, conseguem dar resultados. E isso torna a coisa muito eficiente, a minha investigação muito mais eficiente. E olhando para aqueles resultados, fico tentado a achar percebido porque é que os resultados são aqueles. O sistema não me explica porque é que os resultados são aqueles. E eu acho que percebi, mas a maior parte das vezes não percebi coisa nenhuma. O cientista que usa não percebeu, simplesmente identifica o resultado, usa o resultado, capitaliza o resultado, mas não percebeu. E isso tem problemas. Tem problemas depois, a médio prazo, sobre o tipo de questões que se colocam em ciência. E a diversidade dessas questões tem muito a ver com esta ilusão da compreensão. O tomar todo pela parte é a
artificial, as ferramentas não ajudam todas as hipóteses, juntos do conjunto. E há a tendência, quem usa estas ferramentas, de achar que está a usar tudo, muito em ciências sociais, mas só está a ver aquilo do conjunto e generaliza, e isso pode ser perigoso. A inteligência artificial não é necessariamente objetiva e agnóstica, e é a ilusão da objetividade da inteligência artificial das ferramentas. É uma máquina que está a dizer aquilo, faz contas, portanto deve ser verdade. Não é necessário, se assim seja, porque há o bias ou o ponto de vista dos dados que foram dados àquele sistema para aprender. E há um risco que se começa a verificar em algumas áreas da investigação se focar nas questões e métodos aos quais se pode aplicar a inteligência artificial de forma mais fácil. Porque os investigadores querem produzir resultados de investigação e se estão a trabalhar numa subárea onde podem aplicar a inteligência artificial, podem, usando estas ferramentas, ser muito mais eficientes, publicar muito mais, ter muito mais patentes, ter muito mais produtos a partir dali. Portanto, há a tendência de, é natural, as pessoas focam-se naquilo. E as áreas que não, aos quais não se aplica imediatamente a inteligência artificial, começam a ficar sem tantas, aquelas que são mais intuitivas, mais de reflexão, ficar sem tantas pessoas a trabalhar nelas. Eu não estou a falar que a pessoa vá fazer psicologia ou biologia, não, estou a falar das áreas e subáreas da biologia ou da química, ou do que for. Cada vez começa-se a sentir que as pessoas estão, cada vez mais pessoas a trabalhar nas áreas onde a inteligência artificial é aplicada. Isso cria monoculturas de conhecimento que eu posso depois verificar agora. Saiu a terceira passada. Isto vai explicar, mas uma nota de esperança para não ser só coisas negativas do fim. Não posso acabar isto com coisas negativas. Existem iniciativas por parte de investigadores em inteligência artificial e não só, na construção de uma Human Trustworthy Artificial Intelligence, que é uma inteligência artificial transparente, consegue explicar o que faz, interage com o humano, aumentando as capacidades. As capacidades dos humanos. E é para isso que devemos trabalhar. Isso exige muita coisa. Exige mais investigação na própria inteligência artificial para resolver aqueles problemas que eu falei e outros. Por exemplo, coisas de segurança. Exige guidelines éticas para saber quando é que lidamos com estas coisas. Exige um trabalho multidisciplinar, com filosofia, com direito, com economia, com sociologia, com psicologia, com antropologia. Porque estas coisas não se fazem com a inteligência artificial assim. Não se faz só com os informáticos da inteligência artificial. Existe legislação, regulação, existe política. Temos que olhar para a inteligência artificial para o mundo do trabalho, para as relações laborais. Existem políticas que façam com que a inteligência artificial trabalhe a favor da sociedade e não o contrário. Isso não tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver com outras coisas. Exige educação, exige que as pessoas saibam o que é que estão a fazer quando usam a inteligência artificial. E obrigado pela vossa atenção. Estima tudo aqui que se tem que peço. Agora deixa a palavra ao Sr. Reitor, à parte da loja. Não, certamente que não é. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar a fazer um agradecimento, estando aqui na pessoa da senhora provedora, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, depois do senhor diretor da escola, e queria dizer que é um enorme prazer estar aqui. E talvez a coisa mais importante que eu possa dizer é, digamos, a relevância que tem para a universidade estar a colaborar com esta escola e com a Santa Casa. Isso é uma maneira, no fundo, de cumprimentar e elogiar todos aqueles que estão aqui presentes e os que também não estão, porque, como saberão, digamos, a qualidade da escola e o seu impacto na sociedade está muito para além destes simpáticos muros que estão aqui à volta destes edifícios. Portanto, isso é para nós um motivo de grande importância, enfim, de grande importância e de grande gosto, não é? O professor José Joel Feres, ao contrário de mim, é um grande especialista na área, porque acho que assistimos a uma lição magistral e, portanto, eu não vou... E acho que é mais importante
porque ouvir uma pessoa que, comparado com a explicação que foi dada, é verdadeiramente um ignorante na matéria, falar sobre isso. Se a inteligência artificial é difícil, em alguns aspectos é árida. Se eu fosse falar sobre lógica, eu tenho a certeza que muito simpáticos e benevolentes que fossem, em breve teríamos a sala deserta, eu próprio me iria embora, e portanto também não vou tentar fazer isso, não é? Portanto, acho que mais importante do que isso é, eventualmente, dar a palavra à audiência e, enfim, porem as dúvidas, os comentários, as observações que quiserem, e podemos ouvir as reações do professor José João Feres, mas eu sinto a obrigação de, mesmo assim, dizer mais qualquer coisa, e o que eu iria dizer, na qualidade de reitor da Universidade Nova de Lisboa, é, por um lado, a grande relevância que estas questões têm para a Universidade e como é que, num certo sentido, põe em questão as 3 missões da Universidade. A Universidade tem uma consciência grande disso. A consciência foi agudizada, naturalmente, pela pandemia e pelo uso que se fez do digital, mas percebe-se bem que a inteligência artificial é uma coisa, aquilo que falamos genericamente como digital, dar aulas à distância, etc., é outra coisa. A inteligência artificial põe desafios para o conhecimento muito mais profundos do que, enfim, aqueles que nós temos simplesmente se pensarmos no digital, nas aulas à distância, etc. Já foram aqui falados em alguns desses desafios, têm sobretudo a ver com os métodos ou as técnicas de ensino, de ajudar os alunos a melhorar e desavaliar, e eu queria só trazer mais um, que é a questão dos conteúdos. Uma universidade sente-se bem em formar alunos de ciências sociais, por exemplo, sem lhes dar nada a conhecer do que é a inteligência artificial e do que são os Big Data, ou alunos na área da saúde, médicos, por exemplo, não é? ou cientistas de áreas que são áreas tradicionalmente longínquas, eu acho que não se pode sentir bem depois do que nós acabamos de ver. Mas isto envolve uma revolução que eu não acho que haja outra designação no ensino, nos conteúdos, a própria investigação dos assuntos que hoje em dia são mais relevantes é uma investigação interdisciplinar e em muitas áreas, foi no final da conferência do professor José João Feres, a inteligência artificial entra em grande escala. E os nossos investigadores se conhecem o suficiente para serem utilizadores, não é os nossos da Universidade Nova. A resposta franca, honesta, é alguns conhecem, outros não. Certamente muito menos do que aqueles que deviam conhecer, conhecem. Mas isso é assim na Universidade, quer dizer, na Universidade em Portugal, na Europa. E, portanto, isso é um desafio que está a preocupar todos os leitores. Como introduzir os conteúdos? Agora não estamos a falar só das técnicas de avaliação, nem das técnicas e métodos de ajudar os alunos a progredir. Como introduzir os conteúdos nas matérias, nas licenciaturas e nos mestrados, por exemplo, os juristas. Não é? E isto liga-se a um outro aspecto, que é, se nós continuarmos a dar os conteúdos que dávamos alegremente, a partir da mais cedo do que mais tarde, vai ser difícil dizer que nós damos muita importância à empregabilidade dos alunos. Como é que esses alunos vão garantir a empregabilidade com os desafios que estão aqui e com a expertise e com a capacidade de performance das redes neuronais de inteligência artificial? E, portanto, neste momento eu acho que a Universidade está colocada perante este grande desafio. E o desafio também, do que eu diria, dos rivais não certificados. Hoje em dia, sob inteligência artificial, a Google ou outras conseguem, digamos, ter cursos, lições que são muitíssimo importantes. Portanto, neste momento, nós corremos o risco de, se a Universidade não interiorizar estas missões, alguém vai procurar fazer isso, digamos, na sala ao lado, que é uma sala não certificada de nenhuma universidade, mas que dá garantia de alguma empregabilidade. No futuro, por exemplo, alguém vai gostar de dizer que tem um diploma sobre inteligência artificial passado pela Google ou pela Universidade Nova de Lisboa. Naturalmente, se for alguém do Departamento de Engenharia e Informática, é por aí, mas alguém de Antropologia, ou alguém de Medicina, ou alguém de Direito, não é? E isso são questões com que a Universidade se está a afrontar. Eu acho que a Universidade está a ter uma discussão franca e aberta sobre isto, envolve revisões curriculares, isso é muito visível, por exemplo, dentro da nossa Universidade, na área do Direito e na área da Medicina, onde estas questões estão a ser já muito interiorizadas nos currículos, e portanto essa é uma área, agora não falei tanto de técnicas ou de métodos de avaliação, mas dos próprios conteúdos, daquilo que se ensina aos alunos, pensando que os alunos de hoje são
digamos, os profissionais dos próximos 20, 30 anos, não é? E que queremos garantir que eles sejam profissionais de elevada qualidade. É óbvio que eles poderão sempre voltar à universidade para aprender matérias que isso, com certeza. O longo life learning existe, não estou a falar disso. Estou a falar que se logo na aprendizagem inicial nada disto for uma realidade que eles contactam, quando eles sentirem necessidade de aprender qualquer coisa sobre inteligência artificial, não voltam à sua alma mater, vão à casa do lado. Isso eu acho que é um desafio muito importante. Na investigação também, como já referi há bocado, e na inovação também. Por exemplo, grande parte da inovação, eu sabia que o professor Jorge Alferes poderia falar sobre isso longamente, e ele falou um pouco quando estava a falar da robótica, tem a ver com inovação associada àquilo que se chama a internet das coisas, não é? Que aí sim já temos a nossa casa com várias coisas que estão ligadas à internet, são capazes de comportamento mais ou menos, digamos, amigáveis do próprio dono da casa, usando a inteligência artificial. Nós estamos a produzir inovação nessa área ou não? Estamos a atrair empresas que conseguem trabalhar connosco, universidade ou não? Portanto, eu só quero, digamos, dizer aqui duas coisas. É um grande desafio, é um desafio que tem a ver com os conteúdos a ensinar, com a abordagem interdisciplinar de grandes questões de investigação e também com o tipo de inovação baseada em conhecimento que se faz. Todas as universidades europeias que eu conheço, e são várias, estão muito atentas a isto, nem todas estão a seguir as mesmas estratégias. A estratégia da Nova está a ser cada vez mais tentar começar mais cedo do que mais tarde a expor alunos de áreas que não são áreas da engenharia informática, aí é óbvio que é logo desde que entram, a questões que têm a ver com a inteligência artificial e com Big Data, com grandes dados, para que mais tarde eles possam tirar, digamos, relevância disso. Na investigação, eu vou só dar um único exemplo, por exemplo, temos um mestrado em biocomputação, que é um mestrado altamente procurado, que envolve 5 unidades orgânicas da universidade. Eu acho que isto é um exemplo concreto da consciência que se tem, para já, da necessidade de ligar questões de natureza bio a questões que envolvem claramente a inteligência artificial. E depois, da importância que tem dizer assim, não há um dono disto, não é a faculdade tal ou o instituto tal, é a universidade que, juntando os seus melhores que estão em vários sítios, vai conseguir fazer qualquer coisa de relevante. Portanto, isto eu acho que são sempre desafios para a universidade e o papel do reitor, como eu digo às vezes, é praticamente só ser um cheerleader, quer dizer, ser aqueles líderes de claque que vai tentar animar os melhores a conversarem um pouco mais e a seguir as coisas para a frente. Mas é o que eu queria dizer assumindo desde já que não sou certamente um especialista em cena de inteligência artificial e o que sei de lógica é devastador demais para me atrever sequer a referir aqui. E eu acho que agora o importante era se calhar darmos a palavra às pessoas e criarmos aqui um tempo de perguntas e respostas e portanto, se estiverem de acordo e se houver pessoas eu diria que com toda a naturalidade é mais interessante se as pessoas. Não há questões básicas, como percebemos, em inteligência artificial. Todas as questões que parecem básicas são particularmente difíceis e todas as questões que às vezes parecem muito sofisticadas têm respostas relativamente simples. Portanto, se quiserem, eu acho que podíamos fazer isso. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pela excelente apresentação. Acho que foi, para quem não trabalha na área, foi uma boa introdução, porque de uma maneira clara conseguiu explicar aquilo efetivamente que constrói a inteligência artificial que nós reconhecemos enquanto conceito e como é que poderá depois ser aplicada à sociedade, nomeadamente ao ensino e à investigação. Gostei especialmente que tenha terminado com Isaac Asimov. Penso o que é que ele faria agora, provavelmente faria as 3 leis da inteligência artificial. Seria interessante também ver a posição que ele teria sobre o desenvolvimento que nós tivemos muitos anos após a morte dele. Eu tenho aqui uma questão que é um desafio para um professor e para um reitor, que é, se o ano passado, 2023, foi essencialmente para assumir que o elefante já está na sala, ou seja, aquilo que vocês já conheciam há muito tempo e que sabiam que estava para acontecer, foi tornado claro para a sociedade de uma maneira que podemos considerar revolucionária. E neste momento, ou seja, 2024 já é para pensar no que é que vamos fazer com o elefante. E agora queria perceber se, enquanto docente que desenvolve investigação
enquanto reitor, que tem que gerir uma instituição, uma organização, se já têm pensado ou implementado uma estratégia de integração efetiva da inteligência artificial, que não inclua só a mudança de conteúdos, mas também de dinâmicas pedagógicas e também da integração dos vários elementos, estrutura, docentes e alunos. E se isso já levou à criação de alguns regulamentos, de algumas guidelines, que ajudem docentes, alunos, de uma maneira paritária, a integrá-la e também a utilizá-la de uma maneira produtiva e adequada. Porque nós vimos exemplos de outras instituições, os americanos começaram por proibir, agora passaram a aceitar, algumas voltaram a proibir, determinados, ou seja, ainda existe aqui alguma inconsistência do ponto de vista da integração da inteligência artificial. Peço-vos, se vocês já têm uma perspectiva um bocadinho mais refletida, ajudem-nos, porque nós temos uma instituição que tem 3 cursos, temos algumas experiências relativamente parcas na utilização de inteligência artificial e o que nos falta muito aqui é bons exemplos de integração e de alguma reflexão. Se tiverem alguma coisa para partilhar connosco, eu agradeço. Se não, olha, juntem-se ao resto de nós com as nossas ansiedades. A palavra o professor João Alves, que é o diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, como já percebemos, é professor de Engenharia Informática e Inteligência Artificial, teve também este pequeno deslize na sua carreira, é que foi vice-reitor para a área da transformação digital, onde tinha precisamente a responsabilidade de tentar, de alguma maneira, digamos assim, equacionar essa dificuldade, esse enorme desafio e propor algumas soluções. Eu não vou dizer que ele resolveu o problema, mas vou dizer que ele foi certamente a pessoa que ajudou muito e mais a Universidade a ter vamos dizer, uma estratégia para essa. E portanto, se calhar dava-lhe a palavra. Acho que ainda funciona. Primeiro, eu posso responder com vários chapéus. Exato. O chapéu não é nunca o investigador de inteligência na área de inteligência artificial. E só para fazer uma pequena correção, que não é relevante depois para a resposta, mas que é interessante, que é quando diz que o elefante em 2023 apareceu na sala e se calhar as pessoas da inteligência artificial já sabiam que ele ia aparecer. Não sabiam de todo. Não sabiam de todo. Porque esse elefante que está a falar é uma coisa muito particular, que é os Large Language Models. Ninguém em 2019 achava. Eu comecei a lidar com o GPT 2017, para aí, 2018, comecei a ter alunos a fazer umas coisas em cima daquilo. Ninguém diria que aquilo ia ter o impacto que teve enquanto foi treinado com aquele volume de dados. Portanto, isto é só mais uma curiosidade que outra coisa. Nós não sabíamos que aquilo ia. Nós, investigadores de inteligência artificial, não fazíamos ideia que aquilo ia ter aquele impacto naquela altura. Apesar de, nessa altura, já haver impacto sobre muitíssimas coisas, todas as outras técnicas, o deep learning e tal, mas esses agentes que conversam, não havia de todo. Há aqui várias coisas. Aquilo que eu fiz na reitoria e que se andou a discutir durante muito tempo e que continua a ser relevante, tem a ver com como é que nós introduzimos coisas de inteligência artificial e não só, numa mudança do que deve ser o ensino superior. E isso não tem a ver com o chat GPT e tanto com a inteligência artificial. Uma coisa que eu costumo dizer é que porque é que os alunos no básico e no secundário aprendem física e aprendem química? É para conhecerem e saberem as regras do mundo que os rodeia. Cada vez mais, o mundo que os rodeia não é só um mundo físico. É um mundo digital onde a inteligência artificial aparece e aparecem muitas outras coisas. Noções de algoritmia, de programação, de tratamento de dados. Esse é o mundo em que as pessoas hoje vivem. E não existe aquilo que está perfeitamente estabelecido que uma pessoa, para viver no mundo físico, tem que conhecer as leis básicas da física para ser mais competente no mundo físico. Não,
consegue andar e consegue fazer tudo sem saber nada de física, mas se souber de física, consegue ser melhor a desenvolver-se no mundo físico. O mesmo se passa no mundo digital. E é preciso, atenção, não é só para os informáticos, para toda a gente há um conjunto mínimo de competências do mundo digital e que podem ser desenvolvidas desde o ensino básico até o ensino superior. E existe trabalho feito na Nova, que se fez e depois de eu sair continuaram pessoas a fazer. Quais são as competências mínimas que qualquer estudante deve ter de programação? Não é que o aluno vá programar, mas deve saber o que é que significa isso. De organização de dados, de estruturas de dados, bases de dados, depois literacia do mundo digital, com aspectos de segurança da informação, computação distribuída e aí redes. Portanto, há a identificação de um conjunto de coisas que têm vindo a ser introduzidas primeiro nos cursos mais de ciências, que é mais fácil, ciências e tecnologias, mas que podem ser expandidas para outras áreas. Agora, há outra coisa que surge como emergente e de emergência com o uso de ferramentas de inteligência artificial por parte dos estudantes naquilo que é o seu desenvolvimento enquanto estudantes e muito especificamente na parte da avaliação dos estudantes. E aí a coisa é mesmo muito recente. As pessoas andam um bocado... É recente, quer dizer, estamos a falar aqui. Isso é uma coisa que se coloca há um ano, talvez. Um ano e pouco, quando foi massificado. E o que eu posso dizer é que na Faculdade de Ciências e Tecnologia as pessoas andam a tentar experimentar, quer dizer, não sabem. E é como disse, há universidades que já fizeram regulamentos e já voltaram atrás dos regulamentos e já estão a fazer outros regulamentos. Isso não me parece a mim estar em cima do joelho, sem perceber como é que as coisas se vão desenvolver, a regulamentar. É preciso ir fazendo. Esta coisa de que se usa no Departamento de Informática na UFCT, de dizer, na primeira cadeira de programação, os alunos podem usar o COPAD para fazer programas desde que declarem onde é que usaram. E se usaram e não declararam e forem descobertos, a pena é dura. E a pena é, aprovou aquela cadeira, usou num trabalho, num conjunto de 4, acabou. Para o ano a mais, não te preocupes, tem 3 anos para fazer o curso. A cadeira de programação no 2º ano, se tu fizeres bem o resto, chegas cá, fazes isso com a perna às costas. E é um bocado essa a postura, mas atenção, não brinques mais, isto acabou. Isso vai resultar ou não? Vamos ver. Mas o que eu alertei, acho que também disse ali, é urgente fazer essa discussão. Ninguém tem esse no sabe. Por exemplo, o técnico fez uma regulamentação sobre o uso, não sei o quê. Aquilo não impressiona. E sobre os princípios éticos para o uso destas coisas. O texto é bonito. Eu não sei se eles daqui a 1 ano ou 2 vão manter aquele texto e estarem a fazer uma grande pompa e circunstância para apresentar aquilo para depois voltarem atrás. Ou pior ainda, como aquilo ficou escrito e teve pompa e circunstância, ficam agarrados àquilo, mesmo que vejam que aquilo já não é o mais adequado. Agora, essa é uma discussão que se começa a ter, não tanto por pessoas de inteligência artificial, aqui os informáticos entram por outra razão, porque são uma das áreas mais afetadas por isso, porque há programas que geram código de forma muito boa, e fazem aquilo que os alunos dos primeiros anos teriam que aprender a fazer. Portanto, não tenho nenhuma varinha mágica. O que tenho é que posso convidá-lo. Foi nomeada há pouco tempo uma subdiretora adjunta da FCT para pensar em inovação pedagógica e numa coisa que é a reformulação do perfil curricular da FCT. E uma das tarefas que ela tem é olhar
exatamente para esses novos métodos e discutir isso e criar grupos de discussão dentro da Faculdade de Ciências e Tecnologia. E pode mandar o contacto se quiser depois lá entrar nestas discussões. E nós também queremos aprender sobre como é que isso se faz. Já agora também completo esta muito boa explicação do professor José João Alfredo, dizendo o seguinte: é um facto, isto é muito recente e nós na Universidade, estamos mais e a Universidade sempre tirou partido disso. É uma universidade muito diversa, não é? A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o Instituto de Tecnologia e Bioquímica, não tem aparentemente nada em comum. Bom, dá um mestrado em comum, por acaso, comunicação de ciência, não é? Mas ninguém pensaria que uma coisa que é o leve intensivo como o Instituto de Bioquímica conseguia falar com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E esta diversidade e a autonomia desta diversidade de cada um dos grupos que são autónomos permite uma coisa, é numa situação destas não desesperar e testar várias experiências. Por exemplo, em tudo o que tem a ver mais, está ali o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é o professor Luís Batista, tudo, falando agora que só como professor e não como reitor, tudo o que tem a ver mais na área das Ciências Sociais e Humanas, o que é importante é não nos fiarmos nos ensaios e obrigar a ter discussões, não é? Porque o ensaio, se calhar, pode ter sido feito a meios com o ChatGPT, que já consegue dizer umas coisas engraçadas sobre o que quer que seja. Mas, se não percebeu nada, quando estiver a discutir com o professor, que já não vão ter acesso em tempo real ao ChatGPT, portanto, isso, uma pequena mudança, às vezes, do sistema de avaliação, vai garantir que certas coisas acontecem. É muito diferente do estudante de programação que devia mesmo aprender a programar e que apresenta um programa feito, foi feito pelo compadre. E, portanto, estaremos num momento em que é melhor testar soluções, ver pilotos e depois, eu acho que a legislação virá daqui a mais algum tempo, quando se perceber melhor o que é que tudo isto é. Eu acho que para já é estar calmo, muito atento, testar várias soluções, sobretudo customizadas a áreas que são muito diferentes entre si. Certamente que o problema de filosofia não é o mesmo problema desde a informática, e depois começar a perceber se dali se consegue estabilizar qualquer coisa que possamos vir a chamar um regulamento, uma norma estruturada de como é que a universidade funciona. Eu acho que neste momento temos que fazer uma coisa que eu faço com muito gosto, que é confiar nos nossos académicos. Os professores, enfim, são pessoas certamente muito preocupadas com a situação, mantê-los atentos, mantê-los estimulados com o que está a acontecer e esperar que eles vão começando a... Eu diria, não temos nenhuma solução, porque eu teria muito gosto em partilhá-la, mas também não estamos angustiados, estamos conscientes e a tentar testar várias. Esperamos que venham a dar o seu sucesso. Há uma coisa que eu sei que não funciona de certeza, que é continuar a fazer as coisas como antes e proibir o uso dessas ferramentas. Pois sim. Que isso é parar o vento com as mãos. Isso não funciona. Bem, a hora já vai avançada. Eu agradeço muito a vossa intervenção. Não é por acaso, talvez, as coincidências são boas, que hoje começa a primavera. Acho que saímos daqui hoje com muitas flores que irão desabrochar, umas mais simpáticas, outras mais mal cheirosas, outras muito espinhosas, outras muito bem odorantes. Eu acho que aquilo que eu gostava de concluir, para quem está à frente de uma escola onde se trabalha saúde, trabalhar saúde em múltiplas dimensões, é que, de facto, aquilo que o José Júlio Alferes acabou de dizer, não é? Não podemos ignorar tudo quanto novo temos, mas a avaliação tem que ser pela discussão e pela visão da prática, porque a nossa realidade é uma realidade que é avaliada a todos os momentos para aqueles com quem trabalhamos. E, portanto, era esta a mensagem positiva que eu via, para além de todas as outras que nos demos, que temos aqui um enorme desafio a todos os níveis de trabalho para como conseguir utilizar aquilo que o conhecimento novo nos traz, sendo certo que as máquinas vão utilizar o conhecimento que lhes for dado. E, portanto, nós temos que criar novo conhecimento para que elas tenham mais conhecimento. Essa, para mim, também é uma lição importante. A próxima
o próximo saber que aqui vamos é longe disto, mas talvez mais atual do que nunca, também porque virá aqui o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional falar sobre a Constituição. Eu acho que, na minha leitura, não foi felizmente que estava previsto, porque as circunstâncias acho que estão a pôr à prova muito daquilo que do que é a rede legal sobre a qual a nossa sociedade vive, mas por isso mesmo acho que vai ser também muito interessante e útil para todos nós quanto cidadãos. Muito obrigado. Posso só... Eu só queria acrescentar algo que foi dito e que para nós, e então na saúde é importantíssimo, desculpem lá de eu ultrapassar aqui um bocadinho o protocolo, mas quando falou que o professor João Sáigua de que tem um curso que é dado por duas áreas completamente diferentes, e eu espero que esses alunos percebam que para intervir hoje nós não o podemos fazer sozinhos e que a experiência que é ter um curso entre duas áreas completamente diferentes permitam que depois possam trabalhar mais em interligação. Isto não tem e que isso é um dos desafios neste momento na área da saúde, que é nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Temos que ir buscar, e eventualmente também as ciências da tecnologia, além das outras áreas, das áreas só da saúde, e que isso é muito importante referir isso como as equipas multiprofissionais ou multidisciplinares, como nós queiramos chamar. E pronto, esperamos para a próxima e já está convidado. Só não me lembro a data do próximo. Abril. Mas